Olá, meus amigos, salve, salve, um abraço a você que está aí ao alcance da nossa voz. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor João, o Canela de Fogo. É isso mesmo, Pastor João, o Canela de Fogo, fala com você agora. E eu gostaria de, antes de dar início a essa transmissão, a mais um dos nossos vídeos, você inscrever-se em nosso canal aí embaixo e também tocasse esse sininho para não perder nenhuma das nossas mensagens aí que temos a transmitir a você, a sua família, através do evangelismo, seja ele individual ou coletivo. Então, compartilhe o nosso canal, dê esse apoio a esse projeto do Evangelho Prático, para que assim possamos alcançar muitas vidas para o reino de Deus. Beleza, pessoal? Pessoal, a pergunta que eu recebi no meu e-mail, né, de um dos nossos amigos, irmãos, referente à vestimenta de um cristão, né? Qual a vestimenta apropriada para um cristão? Então nós analisemos dentro do contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar que não existe uma regra, né, uma doutrina que diz que a mulher tem que só usar saia, ou um ensinamento que diga que só o homem tem que usar calça. Não existe esse ensinamento, né, específico, né, dentro das entrelinhas. Não há um ensinamento assim concreto, absoluto, que abranja, né, esse assunto com tanta clareza. Existem algumas passagens bíblicas que aqui nós podemos compartilhar com os irmãos, mas que eu particularmente acredito que Paulo, né, nestas epístolas, ele está trazendo mais um conselho para a igreja, para o povo de Deus, né, ser diferente, não ser igual, né, ser separado, enfim, né? Então é importante nós levarmos em consideração os conselhos do apóstolo Paulo. Por que eu digo conselho? Porque isso não abrange um termo doutrinário, né? Porque doutrina significa ensinamento. E hoje, para se estabelecer uma doutrina, é importante não só uma base bíblica, mas inúmeras bases bíblicas. Isso significa dizer que seria muito precipitante por nossa parte pegarmos um versículo isolado de um texto para tentar justificar a doutrina. Então isso não pode acontecer. Isso é heresia. Então nós precisamos mesmo analisar todo o texto e do texto nós extrairmos a verdade que o autor desejou passar para nós, leitores da palavra de Deus. Então, pessoal, aqui eu destaco a você, né, uma passagem bastante conhecida. Se possível, você pode pegar a sua Bíblia e fazer a leitura juntamente comigo. Está registrada em 1 Timóteo, capítulo de número 2, as epístolas de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 9. A Bíblia começa com um subtítulo, ou seja, a epígrafe desse contexto diz assim: os deveres das mulheres. Então você vê que Paulo está aqui trazendo um conselho, né? Um conselho à igreja de Cristo, olha isso. Né? Que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com trajes ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos ou caros, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Olha isso. Com boas obras. Então você vê que a atenção de Paulo aqui não está somente pautada no traje, na roupa, mas também nas obras. Porque não adianta a pessoa estar com a saia lá no pé e a língua maior do que a saia. Ou seja, as obras não está condizendo com aquela característica de vestimenta que ela está vestindo. Então, há um conjunto aqui que nós temos que levar em consideração.
Primeira observação, Paulo fala, né, que do mesmo modo as mulheres. Então observe que anteriormente a isso, Paulo já estava tratando algo também. O que Paulo estava tratando? Olha isso, ó. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Que do mesmo modo as mulheres. Então você vê que aqui existe conselho para os homens e conselho para as mulheres. Você compreende? Então Paulo está trazendo um aconselhamento para nós como igreja de Cristo, que devemos nos portar desta maneira. O homem, existe um perfil, um padrão, uma fórmula que o homem tem que se portar. Da mesma maneira, da mesma sorte, a mulher também tem que se portar. E qual a maneira apropriada, coerente que a mulher deve se portar? Paulo vai dizer que do mesmo modo as mulheres se atraviem traje honesto, com pudor e modestia, não com trajes com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Observe que Paulo está tratando aqui um assunto não da mulher participar na igreja. Paulo está tratando um assunto aqui da mulher em submissão ao seu marido. Então as pessoas levam isso ao lado da igreja e acabam limitando o ministério feminino. Acabam limitando as mulheres de participarem na igreja. E quando as mulheres participam, existem alguns com suas heresias que acham que a mulher está usando de vã autoridade. Isso é ignorância. Que a mesma graça que Deus nos deu, Deus também dá a uma mulher. A mesma unção que Deus nos deu, Deus também dá às mulheres. E haja vista, nós podemos dizer que existem mulheres mais usadas do que certos homens. Então nós não podemos limitar o ministério feminino. Nós não podemos usar disso como uma doutrina e dizer que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode fazer a obra, usando esse argumento aqui do apóstolo Paulo, uma vez que Paulo está tratando de uma questão no cônjuge, de uma questão no casamento. Observe que ele vai dizer, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Agora vem o verso 12, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Então nós temos que entender isso, que as pessoas levam para o lado da igreja, achando que a mulher não pode ensinar na igreja. Mas a mulher pode usar sim da autoridade do Espírito Santo de Deus para pregar na igreja, para fazer a obra de Jesus em qualquer lugar. Até porque quando a Bíblia diz que a profecia de Joel, vamos à profecia de Joel, a Bíblia Sagrada vai nos dizer na profecia de Joel que o Espírito do Senhor, né? E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ele não especificou aqui só sobre os homens, não. Ele falou sobre toda a carne mesmo. Sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. Então você vê que não existe acepção. E nunca existiu por parte de Deus acepção, limitação ao ministério feminino. Pelo contrário, o Senhor sempre abriu espaço e as mulheres tiveram uma grande representatividade no ministério de Cristo sobre essa terra. Então eu particularmente, pastor João Canela de Fogo, apoio o ministério feminino. Eu apoio, irmão, assina embaixo. Mulher tem que ter espaço para trabalhar na obra de Deus, fazer a obra do Senhor com autoridade, com ousadia, com intrepidez, e acima de tudo com temor e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Então, queridos, voltando ao nosso assunto aqui também quanto à vestimenta, né, que use traje, né, com pudor e modestia. Não é coerente que aquela que serve a Deus ande também se expondo, colocando o seu corpo como objeto de desejo, de sedução. Né? Se você vai comprar uma roupa
e percebe que aquela roupa tá desenhando suas partes íntimas, está desenhando o seu corpo a ponto de você chamar a atenção dos demais, isso aí caracteriza pecado, caracteriza erro. Então, mas não que você não pode usar uma saia, não que você não pode usar um vestido, uma calça. Você deve usar roupa que cause modestia a você. Você deve usar roupa que cause para você a modestia, o pudor, né? Que não seja uma roupa que chame a atenção a ponto de transmitir a sensualidade. Mas se você veste uma calça e ela é composta, eu pergunto a você, que erro tem aí? Nenhum. Se você veste uma saia que é composta, não há erro nenhum. Se você veste um short que é composto, não há erro nenhum. Agora, se vestir um short que mostra as partes íntimas, que desenha o seu corpo, ou vestir uma saia que desenha seu corpo, uma saia que desenha suas partes íntimas, aí sim você está evidenciando o pecado. E isso é abominável diante do Senhor, porque a sensualidade é reprovada diante de Deus, tanto por parte feminina quanto por parte masculina. Porque tem homens também que vestem certas calças, quer ver que foi costurada no corpo. Então isso também é abominação diante do Senhor. Os homens precisam se policiar em suas vestimentas, da mesma sorte as mulheres também precisam se policiar nas suas vestimentas. É pecado a mulher usar calça comprida? Qual a roupa a mulher deve usar? Queridos, não é pecado. O pecado é a roupa que transmite a sensualidade. É a roupa que transmite, né, a fórmula, né, do seu corpo, a ponto das pessoas desenharem o seu corpo. Então aí sim evidencia o pecado. Mas se você vestir uma roupa composta, modesta, uma roupa com pudor, você não está pecando, você está dentro do propósito de Deus através da epístola do apóstolo São Paulo. Mas muitas pessoas, queridos, elas se apegam àquela passagem de Deuteronômio no Antigo Testamento, ou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, escrito por Moisés. As pessoas se apegam aí para tentar justificar a doutrina, né, da calça, né, que o homem não vestirá a roupa de mulher, nem a mulher a roupa de homem, que tal que procede assim é abominação ao Senhor. Mas isso é importante destacarmos que nesta época, né, se nós formos a olhar no retrovisor, a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, a igreja de Paulo, de Pedro, de João, os demais discípulos, apóstolos de Jesus Cristo, eles usavam, não existia calça ainda na época, existia um tipo de vestimenta que chamamos de túnica. Eles usavam túnicas, vestidos, tanto homem como mulher, então não tinha como diferenciar. Por quê? Porque as roupas eram praticamente muito semelhantes. Você entende? Então, mediante este tempo a qual eles vestiam essas roupas muito semelhantes, Moisés escreve dizendo, olha, o homem não vestirá a roupa de mulher, nem a mulher a roupa de homem. Então, Moisés escreveu para aquele tempo, né, para que nós hoje não viéssemos nos portar da mesma forma. Porque hoje nós estamos, né, tendo conhecimento de vestimentas, né, que também não é padrão da época, que também não representa aquela época, são roupas diferentes. Mas a verdade é que nós devemos nos portar como pessoas que vista-se com pudor e com decência, que sejamos, né, pessoas decentes na vestimenta. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Então inscreva-se no nosso canal, compartilha e mande aí mensagens para o nosso e-mail mvdesentupidora@gmail.com. Ali nós respondemos perguntas e damos respostas também sobre assuntos que você tenha dúvida, beleza? Um forte abraço e que Deus
vos abençoe.